As falsas revelações e o discernimento espiritual. Atualmente, um problema tem se tornado cada vez mais frequente em muitas igrejas. Pessoas afirmam receber revelações diretamente de Deus, fazem promessas, anunciam acontecimentos futuros e declaram bênçãos específicas sobre a vida de outras pessoas. Entretanto, grande parte destas supostas revelações não se cumpre. O resultado disso é preocupante. Muitos tomam decisões importantes baseados nessas palavras, criam expectativas, sofrem decepções, em alguns casos, acabam se afastando da fé. Diante dessa realidade, surge uma pergunta importante: se uma revelação não veio de Deus, de onde ela veio? Biblicamente, uma palavra pode ter três origens principais: de Deus, da carne humana, de espíritos enganadores. Por isso, a Bíblia nos ensina a exercer discernimento espiritual. Deus não mente nem falha em suas palavras. A primeira verdade que precisamos compreender é que Deus não erra. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Quando Deus fala, sua palavra se cumpre. Pode não acontecer no tempo que imaginamos, mas jamais falhará. Portanto, quando alguém diz, foi Deus quem revelou, e aquilo não acontece, não devemos concluir que Deus mudou de ideia ou falhou. Deus permanece fiel à sua palavra. A Bíblia ensina a testar as profecias. Muitas pessoas acreditam que toda palavra profética deve ser aceita sem questionamento. Porém, a própria Bíblia ensina o contrário. 1 Tessalonicenses 5, 20, 21. Não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Observe o equilíbrio bíblico. Paulo não diz para desprezar as profecias, mas também não diz para aceitar tudo automaticamente. A orientação é: ouça, examine, julgue, retenha apenas o que for verdadeiro. O cristão maduro não é ingênuo nem incrédulo, ele submete tudo ao teste das Escrituras. O falso profeta é identificado quando sua palavra não se cumpre. A Bíblia apresenta um critério objetivo para avaliar quem realmente falou em nome de Deus. Deuteronômio 18, 21, 22. Se você disser no seu coração, como saberemos a palavra que o Senhor não falou? Saiba que, quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir nem acontecer, essa é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou tal profeta. Não tenha medo dele. Esse texto é extremamente importante. Deus não deixou o seu povo sem direção. O teste é simples. A palavra foi dada em nome do Senhor. O que foi anunciado aconteceu? Se não aconteceu, Deus afirma claramente que ele não falou aquela palavra. Isso deveria nos levar a uma reflexão séria sobre a quantidade de revelações que são feitas atualmente sem qualquer responsabilidade espiritual.
Algumas revelações vêm da própria carne. Nem toda pessoa que fala algo errado está necessariamente sendo usada pelo diabo. Muitas vezes a origem é a própria carne humana. O desejo de impressionar, aparecer, ser reconhecido como espiritual ou emocionalmente envolver as pessoas pode produzir mensagens que parecem espirituais, mas nascem apenas do coração humano. Jeremias 23:16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deem ouvidos às palavras dos profetas que entre vocês profetizam e os enchem de falsas esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. O problema desses profetas era exatamente este. Eles falavam aquilo que imaginavam, falavam aquilo que desejavam, falavam aquilo que as pessoas queriam ouvir, mas não falavam aquilo que Deus havia dito. Ainda hoje existe o perigo de alguém confundir emoção, desejo pessoal e imaginação com a voz de Deus. Algumas revelações podem ter origem maligna. A Bíblia também alerta sobre a atuação de espíritos enganadores. 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Satanás sempre procurou imitar a obra de Deus. Ele não aparece sempre de maneira evidente. Muitas vezes ele trabalha através do engano. Uma palavra falsa pode produzir confusão, dependência de homens, frustração espiritual, descrédito da verdadeira obra do Espírito Santo. Por isso, discernimento espiritual é uma necessidade para a igreja. O Espírito Santo nunca contradiz a palavra de Deus. O principal instrumento para avaliar qualquer revelação é a Escritura. Isaías 8:20 diz: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Toda revelação deve passar pelo filtro da palavra. Se contradiz a Bíblia, não vem de Deus. Se promovem práticas contrárias às Escrituras, não vem de Deus. Se exalta homens em vez de Cristo, não vem de Deus. Se produz dependência de revelações em vez da palavra, não vem de Deus. O Espírito Santo é o autor das Escrituras e jamais falará algo contrário ao que já revelou. Jesus alertou sobre falsos profetas. O próprio Senhor Jesus advertiu a igreja. Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Observe que Jesus não disse que seriam facilmente identificados. Pelo contrário, muitos demonstrariam aparente espiritualidade e até sinais impressionantes. O problema não é apenas o sinal. O verdadeiro teste é a fidelidade à verdade. Conclusão. A Bíblia não nega a ação sobrenatural de Deus. Deus continua falando, dirigindo, consolando, corrigindo e edificando o seu povo. Entretanto, Deus também ordena que seu povo tenha discernimento. Quando uma revelação não se cumpre, não devemos atribuir o erro a Deus. A palavra ensina que tal mensagem pode ter origem
na imaginação humana, na carne, em espíritos enganadores. Por isso, o cristão precisa permanecer firme nas Escrituras. 1 João 4:1. Amados, não deem crédito a qualquer espírito. Pelo contrário, prove os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Que a igreja volte a valorizar a palavra de Deus acima das experiências pessoais, examinando tudo à luz das Escrituras e mantendo Cristo como centro da fé. Amém. Esta é a palavra do Senhor Deus, que nos serve de advertência, principalmente para esse tempo atual onde nós nos encontramos. É muito comum nos dias de hoje pessoas que entregam essas revelações que supostamente são de Deus. Muitas pessoas têm tomado decisões em cima destas supostas revelações e muitas pessoas têm tido problemas seríssimos. Exemplos: talvez a pessoa está no emprego, ela recebe uma revelação para sair daquele emprego, ela sai e se dá mal. Talvez a pessoa ela está noiva para se casar, ela recebe uma revelação que tem que se separar. Ela se separa e se dá mal. Ou talvez a pessoa está solteira e ela recebe uma revelação que ela tem que casar com aquela outra pessoa. Ela se casa e se dá mal. Ou é uma revelação para abrir uma empresa num determinado segmento, ou é para casar, ou é para largar, enfim. São inúmeros os tipos de revelações, inúmeros. E há inúmeras pessoas, pessoal, mas inúmeras mesmo, que tomaram essas decisões e tiveram suas vidas completamente destruídas por essas revelações. Se você é uma pessoa que já recebeu uma suposta revelação de Deus, tomou a decisão e teve problemas, deixe aí nos comentários. Se você conhece alguém que já teve problemas com revelações, deixe aí no comentário. Deixe aí. Porque como foi mostrado claramente de acordo com os textos sagrados, nem toda revelação procede de Deus. Deus pode revelar? Sim, Ele pode, Ele é Deus. Deus pode orientar uma pessoa através de uma revelação? Sim, Ele é Deus, Ele pode, tem todo o poder, Ele conhece tudo. Mas o problema é que nem toda revelação procede de Deus. A pessoa pode estar revelando ali na carne para querer se aparecer, algo que vem na mente dela, ela até acha que é de Deus, mas não é de Deus. Talvez a pessoa que está revelando não é nem uma pessoa maldosa de coração. Ela acha que está sendo usada por Deus, quando na verdade é a mente dela, é a carne dela que está revelando aquilo para ela. Ela está vendo algo que não existe e está levando adiante como uma revelação de Deus. Ou há casos também onde o espírito maligno, espíritos de demônios, não se assustem, revelam as coisas dentro das igrejas, sim. Nós temos base para pregar isso. Tem muito demônio sendo usado dentro de igreja para revelar a vida das pessoas. Não se assustem, não se assustem. Da mesma forma que revela no espiritismo, também revela no cristianismo os demônios. Então, a palavra diz: cuidado, não dê crédito a qualquer espírito. Pelo contrário, prove os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora e têm enganado muita gente. Muita gente já teve suas vidas destruídas por supostas revelações. Deixe aí seu comentário se você conhece alguém.